muito bem, muito bem. Recomeçando aqui conteúdos e também trabalhos em Forex. Vamos comentar sobre os pares de moeda, Forex, que pode sim ser uma saída para quem é trader, né? Para quem gosta de análise técnica, para quem gosta de apostar, especular diante de um mercado de equities, né? De ações que não vai muito bem, pelo menos não tem cenários muito longevos assim de continuação de alta, né? A gente vê Corona, tem também eleições norte-americanas, bancos centrais tentando injetar um pouquinho mais de grana no mercado, baixando as suas taxas de juros, os que podem, né? Então o Brasil provavelmente deve baixar, Estados Unidos também, tá? Esse comentário, né? Esses vídeos noturnos aqui sobre Forex serão então para quem especula, né? Para quem gosta de especulação. E eles vão se dividir em duas partes, né? Esse foi um pedido de um dos inscritos lá do TradingView, que me segue no TradingView, é o Audi JPY, né? O Aussie Dollar contra os queridíssimos japoneses, tá? São dois pares de moeda, um contra o outro, e a gente fica arbitrando essa precificação, né? Nós, especuladores, aqui precificamos aí, o câmbio, teoricamente, entre essas duas moedas. Vão se dividir em duas partes os vídeos sobre Forex. A primeira parte, todas são gráficas, porque não existe fundamento em Forex, só notícias macroeconômicas no máximo. Tá? Então a primeira parte será os grandes pontos, ou seja, gráfico semanal, tá? Vou trazer para vocês gráfico mensal às vezes, tá? E depois a segunda parte será mais para curtíssimo prazo, né? Você ali que trada uma semana, né? Não vai ser para day trade, porque senão não vai dar tempo de vocês tomarem qualquer tipo de opinião e utilizar esse conteúdo para benefício próprio, né? A minha ideia é passar um pouquinho de educação e um pouquinho de operacionalidade, aonde que eu tenho interesse em operacionar essa ideia que eu estou passando para vocês. Bom, vamos lá. Aussie dólar australiano contra o iene japonês, que eu tenho de major points, né? Seria ali 71.164 e depois somente aqui, nossa, 66, galera, não 166. 66.476, tá? Duas coisinhas que eu quero trazer para você, contar a história para você que me pediu. Bom, eu gosto muito de operar oferta e demanda, e Forex é a raiz dessa gostosura toda de oferta e demanda, porque não se tem uma tendência muito clara por muito tempo em câmbio, né? Sempre as nações aí tentam equilibrar, porque muitos contratos são firmados com moeda local e com moeda gringa. Então não é de interesse ter a cada mês que você compra um negócio importado, o negócio está mais caro ou mais barato. É interessante sempre ter um equilíbrio. Então há muitos movimentos laterais, muitos movimentos truncados, e isso para especulador é vida, né? Volatilidade ali sempre é muito bem-vinda. E aqui nessa máxima, ou seja, quando perde aqui, tá, esse fundo e os vendedores não têm mais o controle, os compradores, perdão, não têm mais o controle dessa faixa de preço, é muito importante para mim saber qual foi a demanda, ou seja, qual foi o fluxo que empurrou esses caras para baixo, tá? E aqui eu tenho dois fluxos basicamente, né? Tá? Então esses dois caras, se a gente ficar transportando ele para lá e para cá, nós vamos ter o primeiro com violinada, que é esse aqui, tá? Esse cara não se repetiu em nenhuma vez, tá? Então eu tiro ele do jogo, pum, e trago para vocês o estudo em relação a este cidadão aqui, tá? Esse cara que sim, esse a gente vai ver de 14.893 pontos, a gente vai ver que ele se repete mais vezes, tá? Transportando esse cara a valor futuro, vamos dizer assim, traz para cá, pum, fundo, lá embaixo também, chegamos a fundo, tá? Aqui, fundo, acolá, muito próximo de um fundo, aqui, e assim você vai fazendo e a gente vai encontrando os fins de demanda, mesma coisa que eu faço com os papéis aqui, ó, lá, a gente vai chegando nesse cara, tá? Vai encontrando uma certa regularidade de zigue-zagues, vamos colocar assim, tá certo? E aqui mesma coisa com o candle horrível, né? Tá? Chegamos a esse ponto, fizemos esse candle horrível e agora estou plotando a partir daqui, ó, desse topo. Então me parece que algo em 66 a 65.800 e pouquinho é uma próxima parada, um próximo fim de demanda, tá? Tem outras demandas aqui que eu deixo como dever de casa se você tiver de olho em operacionalizar, mas esses são os major points. Então lá embaixo eu tenho um ponto do mestre de dividendos aqui em 66.476 e depois
somente esse fim de demanda que eu comentei com vocês aqui em cima. Para price action é um prato, né? É um prato cheio para vocês. Então, quem está aprendendo análise técnica, simplesmente o que era suporte de cima para baixo, suporte de cima para baixo, suporte de cima para baixo. Opa, aqui foi rompido nessa região. Quando voltou de baixo para cima, crau, resistência. Tá? Então, vocês podem repetir isso aqui, aqui, aqui. Opa, rompemos, volta a ser suporte. Rompemos para baixo e vocês vão contar essa história muito provavelmente em 2020, em algum momento, ou 2021, se subir para lá. Tá? Então eu vou trabalhar com essas 4 faixas principais, anote aí se você é interessado, né, tem interesse, você que me pediu. E agora eu vou lá para o diário, para saber um pouco sobre ali as operações de swing trade, que é o que eu gosto e faço, tá certo? Bom, aqui nós temos o que? Uma digníssima bandeira, tá? Rompida. Legal, então a mesma ideia que eu fiz lá para os major points, eu vou agora fazer para os minors, tá? Qual que é a volatilidade atual do preço, tá certo? Basicamente, você pode pegar a demanda que violou a bandeira, essa daqui, ou uma antes. Pum. Tá? De 2.500, 2.700 pontos até 3.800 pontos, algo em torno de 12 a 20 dias. Então você pode calcular aí os custos, geralmente se você quiser operar na queda, ou o seu prazo de trade, né? Algo em torno aí de 12 dias. Lembrando que Forex só fica fechado sábado, no domingo ele abre à noite. Asiáticos aí tradando sem parar. Pois bem, o que é interessante então, se você quer vender, tá? Na minha opinião, você tem basicamente 2 fluxos. Tá? Um é esse cidadão, A, B igual a CD, se repete de certa maneira aqui, mas se repete perfeitamente acolá. Tá? Então esse cara aqui, ó, já está dando treta nesse momento, junto com um major point aqui. Ó. Bom, major point de baixo para cima sempre será, major point é bom, né? Ponto de interesse aqui, divisor de águas, de baixo para cima, resistência. Tá? E o outro fluxo, você já deve estar imaginando, simplesmente é esse aqui. Pum, pum. Tá certo? São os 2 fluxos ou 3, se você for caprichoso, põe para cá. Tá? Você vai chegar ali, tem até um pouquinho a mais aqui. Você vai chegar às regiões de fins de demanda compradora. E vou lá, né? São aí 1, 2, 3 dias já de treta nessa região e pressão vendedora. Tá? Então, isso daqui, essa região seria candidata ali se você quer vender. Agora, se você quer comprar, a minha opinião é a seguinte. Se você quer comprar, então, a minha opinião é que você tem que esperar as 2 principais demandas acontecerem. Então uma está aqui, tá? É o cara que violou a tendência de alta pequena da bandeirinha, tá? Faz um certo fundinho aqui, dá uma miguezinha, vem até esse topo e aqui nós tomamos um chá de venda. Então esse cara agora está aqui, ó. Bom, 68,73 seria um próximo bounce up, tá? E o outro que iniciou a tendência de queda, tá? Terminou aqui nessa região, fez o topo a colar, então traz para cá 67,67. Ou seja, com isso eu tenho a expectativa mais de médio prazo, tá? Meses, tá? Tenho a expectativa de semanas, né? 12 dias e tal, semanas, tá? Atualmente, região de fins de demanda compradora, tá? Price action indicando que pode ser resistência, tá? Eu tenho resistência aqui nesses 3 pontos, então anote se você achar interessante. Fins de demanda a colar, tá? Principal ponto de suporte 66476, tá? Não vou entrar no intraday, que daí o pessoal não vai ter tempo para observar qualquer tipo de benefício nesse conteúdo. Eu fico com esses 3 bullet points aí, os principais, tá? E seria interessante para a parte compradora vencer, né, essa demanda. Tá? Fechar acima aqui do 71,164, testar de cima para baixo com algum tipo de minor aqui de menor fluxo vendedor, tá certo? Para rumarmos para essa região, tá? Na venda tenho aqui só 68.067, depois 66. Até lá, né, entre esse pedacinho aqui, nada me interessa. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários se vocês são chegados aí em Forex também. Vai ser interessante
eu trabalhar mais um conteúdo que eu gosto demais. Forex é uma diversão total, mas é aposta, é especulação, é arbitragem entre moedas, demais.